Fica de pé. Feche os olhos, a gente vai adorar o Deus poderoso. Tá? Brasil, é hora de adorar. Deus vai falar conosco. Segura aqui. Fala. Fica quietinha. Recebe o teu milagre. A partir de hoje. Tá? Meu Deus te cura. Tá bom? Em nome de Jesus. Recebe a tua bênção, tá? Em nome de Jesus. Que não pode se ver. Esperança gera Recebe a tua bênção. forças pra lutar. Sua dor não será pra sempre, vai passar. Deus te ouve e responderá. Recebe, o tá? seu clamor. Seja abençoado. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pensa em desistir, Recebe a bênção. conhecer. Ilumina toda a escuridão, mesmo que não haja explicação. Ele te encontra e te faz permanecer. Feche os olhos e adore, igreja. Poderoso pra Adore o Deus poderoso. infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos. Feche os olhos e adore. Pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Mesmo que pareça não ter fim e cansado pense em desistir, a noite passa, vejo a luz do amanhecer que ilumina toda a escuridão, que não haja uma explicação. Ele te encontra e te faz permanecer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele vai além dos nossos planos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Deus poderoso. Tudo isso nunca, jamais, em tempo algum, poderia acontecer se não fosse o teu poder. A cada milagre que eu vejo, eu me sinto menor. Porque eu digo que Deus é esse, tão grande, tão poderoso, tão bom, que alivia a dor, que cura, que tira o sofrimento, que salva. O Senhor é maravilhoso, Pai. Edifica-nos na palavra. Usa o pregador. Dê a ele a revelação, a inspiração, a direção. Fala o que a igreja precisa ouvir. Somos nada, nunca vamos ser.
e que não haja nenhum desejo de ser, para que seja sempre o Senhor tudo na nossa vida. Quem crê, diga amém. Diga glória a Deus. Marcos, Evangelho de Marcos 4. Marcos 4, versículo 39. Agora presta atenção na palavra, gente. Versículo 35, perdão. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Preste atenção, gente. Um dia desse eu falei sobre isso aqui, eu vou falar novamente. Havia uma proposta do Senhor Jesus, e essa proposta foi feita aos discípulos. Qual? Passemos para outra margem. Ou seja, vamos sair desse lugar e vamos para um outro. Jesus, ele vai estar sempre propondo a mim e a você e a todo ser humano a proposta de passar para uma outra margem. O que significa isso, Bispo Luciano? Interpretativamente, significa Jesus chamando para você passar por uma outra vida, por uma outra experiência, por um outro momento, por uma outra fase, diferente da que você está vivendo. O problema é que Jesus só pode te convidar para isso. Ele não pode te obrigar a isso. A proposta dele é que eu e você, em algum momento, em alguma fase, em algum ponto da sua vida, você então passe por uma outra fase, por um outro momento. Ou seja, você saia da situação que você está, nesta margem, e vá para uma outra situação, numa outra margem, no outro lado. É como hoje nós estamos falando e fazendo aqui. Quando você vê uma pessoa, quando você vê a gente, o apóstolo, chamando você para cá, nós, na verdade, não estamos chamando você exatamente para a Igreja Mundial. Não. Não, bispo, então vocês estão nos chamando para onde? Nós estamos chamando você para outra margem. Nós estamos chamando você para conhecer o mundo que a Igreja Mundial conhece. O mundo da fé. O mundo onde tudo pode acontecer. O mundo onde tudo pode mudar. O mundo onde tudo pode se transformar. O mundo onde não há impossíveis. Esse mundo da fé, ele é desconhecido de muitas pessoas.
Tem pessoas que elas não acreditam que elas podem ser curadas do câncer, que elas podem ser curadas da cegueira, que elas podem ser livres da miséria, que elas podem ter uma família restaurada. Tem muita gente no mundo aí fora que elas não acreditam que há um outro mundo, chamado mundo da fé, que pode dar a elas o que o mundo natural que elas vivem não consegue dar. Com Jesus, sempre vai existir uma outra margem, um outro lado. Tem o lado da dor, mas com Jesus sempre vai ter o lado da cura dessa dor. Tem o lado do sofrimento, mas com Jesus sempre vai ter o lado do alívio. Tem o mundo da perdição? Tem. Mas com Jesus sempre haverá o mundo da libertação, da salvação. Tem o mundo da tristeza, mas com Jesus sempre haverá o mundo da alegria. Tem um lado da... ou seja, se existe o lado do mal, a margem do mal, tem a margem do bem. Você só precisa querer passar para essa margem. Essa atitude de passar para outra margem já não é do bispo, já não é do apóstolo, já não é dos obreiros, já não é nem de Deus. Essa atitude de querer sair da situação que você está para uma outra situação que te traga libertação, alívio, mudança, já é a parte que cabe a você. Essa decisão, essa determinação é sua. Se falar para o rapaz lá que está cortando parar de conversar, ele vai ver que eu estou olhando lá naquela câmera ali. Ó. Complicado, né? E pior que eu fiquei parado assim uns minutos só para fazer um teste. Quem está entendendo a mensagem? Esse passemos para outra margem é Jesus dizendo o seguinte, ó, ainda tem jeito. É Jesus dizendo para mim e para você, ainda tem esperança. Não está perdido, não. E esse convite foi feito aos discípulos. Ali eles teriam uma nova experiência, diferente de tudo que eles já tinham vivido. E é o que acontece quando você vem para cá. Você começa a ter experiências na sua vida diferentes de tudo que você nunca viveu. Mentira ou verdade? Você começa a ter conhecimento, entendimento de coisas, de ensinamentos que você nunca teve. E o texto diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher-se de água. Presta atenção nisso aqui. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Quando você decide, quando você determina uma mudança, ali eles mudaram, não mudaram? Estavam numa margem, mudaram para outra.
Lá eles teriam uma nova experiência, uma nova vida do outro lado. Quando uma pessoa, ela determina, ela bota no coração que a vida dela vai mudar, que aquela situação vai mudar, que ela não aceita mais aquilo, vai mudar? Vai. Porém, ela precisa saber que haverá tempestades. Porque se existe Jesus querendo te levar para outra margem, existe o mal querendo fazer você permanecer na margem que você está. Então, no meio do caminho, aparecem ventos, diz a Bíblia, e tempestades. Olha lá. Um grande temporal. E na vida da gente não é diferente. Todo dia você está querendo melhorar, ou não? Você está querendo evoluir, você está querendo avançar, você está querendo conquistar, você está querendo aumentar a sua qualidade de vida. Isso aí é todo ser humano. Mas o fato de você querer melhorar, aumentar a qualidade de vida, transformar a sua vida, ter uma vida melhor, alcançar, levar isso para dentro da sua casa, é necessário que você saiba que haverão situações, ou haverá situações que farão tudo para que isto não aconteça. O inimigo não quer ver a igreja mundial crescer. O inimigo não quer ver a igreja mundial ir para outra margem. O inimigo não quer ver você crescer. Ele não quer ver você ir para outra margem. Ele não quer ver sua família ir para o outro patamar, para uma outra situação melhor de vida. Diga-se de passagem, é muito fácil de você ver isso nas pessoas que lidam com você. Quando nós deveríamos ter apoio de todos para o nosso crescimento, você vê que o apoio é a minoria. Tem mais pessoas que querem ver você caído, derrubado, arrasado, do que vencendo. Mas que, infelizmente, também são vítimas do mal. Então, nem sempre passar para uma outra fase de vida é fácil. Você tem que estar consciente de que haverá tempestades neste caminho, chuvas fortes, temporais, e talvez você esteja no meio de um temporal agora. Talvez você esteja no meio de uma chuva forte agora sobre sua vida. Mas se eu já sei, presta atenção, se eu quero passar para o outro lado para viver uma vida melhor, e eu já sei que inevitavelmente virão temporais, tempestades, o que me resta? O que me resta é saber lidar com isso. O problema é que você sabe que o problema ele vai existir, mas você não sabe como lidar com ele, não sabe como vencê-lo. E isso nós vamos aprender agora. Jesus, ele já estava pensando em ensinar isso aos discípulos quando ele os convidou para ir para outra margem. Na verdade, Jesus estava levando os discípulos para uma aula prática. Aula onde eles teriam que exercitar o que eles já tinham aprendido, teoricamente. Então, o que eu quero dizer? Na igreja, você aprende a teoria. O que é a teoria? A pregação da palavra, o ensinamento, como agir, como você deve fazer, a vontade de Deus, você vai aprender. Só que daquela porta para fora, tu vai ter que praticar o que tu aprendeu. Lá é o exercício. Lá que tu mostra, que tu prova que você aprendeu. É dentro da tua casa que você vai provar que você está aprendendo na igreja. É na escola, é no trabalho, é no dia a dia, é no convívio com as pessoas
que você vai provar que você está aprendendo. Então Jesus levou os discípulos para a outra margem, mas ali ele disse: agora vamos ver se eles aprenderam. E Jesus então dorme. O barco começou a encher de água, as ondas batendo forte, e Jesus estava na popa dormindo. Será que Jesus sabia que o barco estava enchendo de água? Será que Jesus sabia que o vento estava forte? Mas ele continuava dormindo. Por quê? Ele queria ver se os discípulos estavam aprendendo o que ele tinha ensinado. Haverá momentos na minha vida e na sua que vai parecer que Jesus está dormindo. Ele está ali com você, mas vai parecer que não está. Ele está lá dentro da tua casa, mas vai parecer que não está lá dentro. Ele está lá no teu trabalho, naquela luta doida que você está vivendo lá, mas vai parecer que ele não está no teu trabalho. Ou seja, haverão momentos na minha vida e na sua, que vai parecer que Jesus não está nem aí para aquilo que está acontecendo com a gente. Sempre aparecem pessoas para dizer, né? Mas se Jesus está contigo, por que está acontecendo isso? Não é? Em outras palavras, se Jesus está no barco, por que essas coisas estão acontecendo? Se Jesus está na tua vida, por que você está passando por isso? São pessoas que tentam colocar a dúvida. Tudo é proposital, gente. Tudo é ensino. Você tem que aprender. Jesus, ele estava ensinando os discípulos a dependerem da fé deles. E a igreja tem esse papel, porque você, hoje, também é um discípulo, também é uma discípula de Jesus. Então, você também tem que aprender. E um dos ensinos principais é fazer você aprender, aliás, um dos objetivos principais é fazer você aprender a depender não do apóstolo. Porque hoje, o apóstolo está aqui hoje. E aí, você vai ficar na mão? A depender não do bispo Luciano. Hoje eu estou aqui com você, mas daqui a pouco você vai embora, o bispo Luciano não vai com você. E aí? A depender não de um pastor, de um bispo, de uma missionária, de uma pastora, ou de quem quer que seja. A finalidade, Jesus sabia que ele teria um ministério de 3 anos. Após 3 anos de ministério, ele sabia que ele iria morrer na cruz, ele ao 3º dia iria ressuscitar, e depois seria levado aos céus, e os discípulos iam ficar. Só que a obra não podia parar. Então os discípulos precisavam aprender a depender da fé deles. Peraí. Eles tinham que aprender a depender da fé deles. Por quê? Porque quando eles estivessem sozinhos, a fé deles estaria com eles. E é isso que você tem que aprender. É isso que o mundo está preocupado em ensinar religião. E o Evangelho não ensina religião. O Evangelho ensina você o mundo da fé. Você tem que aprender a depender da sua fé, porque é ela que vai te salvar quando você precisar. Quando você depende da fé dos outros, na hora que o problema acontece, você fica sem saber o que fazer. Ai, meu Deus, cadê o telefone para ligar para o pastor? Cadê? Ai, meu Deus, soberam com o telefone. Liga para o obreiro. Ué, chama fulano. Você fica vivendo essa dependência do homem. Quando Deus quer que você aprenda a depender dEle. O homem não está contigo em todo lugar que você está, mas Deus está com você em todo lugar que você estiver. Compreende isso ou não?
Então Jesus estava de forma proposital, forma permissiva. Ele estava permitindo que tudo aquilo ali viesse a acontecer, para que eles pudessem, então, mostrar o quanto eles estavam aprendendo de fato. Tem coisas que Deus vai permitir na vida da gente, não é para a gente morrer com aquilo, ou gemer com aquilo, ou acabar a nossa vida. Não, é para você exercitar a fé que você tem aprendido. Amém. Vocês compreendem isso? Então, às vezes, você está passando um momento, uma fase, e você está um pouquinho confusa. Não. Primeiro, nesse barco, Jesus está dentro dele, que é a sua vida. Segundo, às vezes ele está dormindo para ver como você vai agir. E os discípulos, infelizmente, mostraram que não tinham aprendido ainda. Olha lá o texto. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Traduzindo, Jesus, você não está vendo o nosso sofrimento? Jesus, o Senhor não está vendo o que a gente está passando? Jesus, o Senhor não está vendo a minha dor? Jesus, o Senhor não está vendo a minha luta? Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Não é assim que muitos reagem? Foi assim que eles reagiram. Mas eles reagiram errado. Não era isso que Jesus queria. Jesus queria saber o seguinte: vamos ver se eles já estão dependendo só da fé deles, ou se eles ainda estão dependendo do homem. Se eles estiverem dependendo só da fé deles, não vão nem me acordar. Eles já sabem o que fazer. Mas se eles ainda dependem do homem, eles vão me chamar, vão me acordar, vão me tirar do meu sono, e eu vou ver que não aprenderam nada ainda. E aí eles chamam a Jesus, e Jesus faz assim, ó, põe lá. E ele, despertando, pronto, repreendeu, pronto, a lapada começou. Talvez eles achassem que Jesus ia falar: ô meus filhinhos, vocês me acordaram, ainda bem que vocês me acordaram. Oh, não, Jesus já começou repreendendo, chamando a atenção, dizendo assim, ó, repreendeu lá, e Jesus repreendeu, aliás, e Jesus despertando, repreendeu o vento, chamou a atenção do vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Tem um ponto de exclamação. Jesus estava falando, gritando, era uma voz bem veemente. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Para. Resolveu o problema? Sim ou não? Sim. O vento acabou, a tempestade acabou, beleza. Todo mundo pensou que só ia glorificar. Não, a lapada veio. Então lhes disse: por que sois assim tímidos, medrosos, covardes? Como é que não tendes fé? Olha aí, ó. Jesus falou assim: vem cá, vocês não têm fé não? Andam comigo para baixo e para cima, vê milagre acontecendo toda hora, eu estou ensinando como é que é, e trouxe vocês para um exercício, e vocês me provam que não aprenderam nada. Quer dizer, então a luta que você está passando, o problema que muitas vezes vem, a dificuldade, os gigantes que se levantam,
São exercícios da fé, gente. Essa luta que tu está atravessando aí é um exercício da fé. Tu está todo desesperado, achando que o barco vai afundar, vai cair nada, vai afundar nada. Eles estavam achando que o barco ia virar, que eles iam morrer nada. Aonde que tu morre com Jesus no barco, irmão? Falaram assim, a igreja mundial vai fechar nada, só está crescendo a cada dia mais e mata todo mundo de boca aberta. Aonde que a igreja fecha com Jesus? Agora você vê. Ai, nada, rapaz. Estão dizendo assim, agora ela morre nada. Agora o casamento dela acabou de vez, acabou nada. Agora não vai ter mais cura. Como é que não vai ter? Gente, esquece. Quem olhava de fora dizia, o barco vai virar. Os próprios discípulos diziam, vai virar. Não vai virar nada, Jesus estava lá. Jesus está aí contigo, calma. Ele só está querendo ver se você está aprendendo alguma coisa. Você quer ver uma coisa que pai e mãe faz? E você vai me dar razão? Seu filhinho, seu bebê, quando ele está aprendendo a andar, você costuma segurar nas duas mãozinhas e ficar apoiando, não é? Mas não tem uma fase que você dá uma soltadinha e fica assim, olhando, para ver? Aí se ele dá uma tropeçada, aí você vai lá e segura. Mas tu está testando, para ver se ele já consegue andar sozinho. Então, às vezes, Jesus, ele me testa você para ver se você consegue andar sozinho com a sua fé. Às vezes, Jesus só está testando você, só está testando a gente. Jesus falou assim, ó, mais uma vez vou ensinar para vocês uma coisa. Vocês estão falando com a pessoa errada. Põe no texto. O vento lá em cima. O vento lá em cima, meu filho, lá quando começou o vento. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher de água. Bom, com quem que eles foram falar? Com Jesus. E Jesus ali ensinou e vai te ensinar agora. O problema se levantou e eles foram falar com Jesus. O que Jesus tinha a ver com aquele vento? O que Jesus tinha a ver com aquela tempestade? Foi ele que provocou elas? Foi ele que mandou ela vir? Não. Então, se não foi ele, por que você está falando com ele? Aprenda isso. Jesus estava ensinando para eles o seguinte: não fale com a pessoa errada, fale com a pessoa certa, para que vocês possam obter o resultado. Se não foi eu que te bati, não fale comigo, fale com quem te bateu. Se não fui eu que te agredi, não é comigo que você tem que falar, fale com quem te agrediu. Então Jesus estava dizendo o seguinte: eu estou dormindo. Quem está agredindo vocês, ameaçando vocês, a vida de vocês, é o vento e a tempestade. Então fale com o vento e fale com a tempestade. Falar comigo não vai adiantar. Bispo Luciano, seja mais claro. Serei. Foi Jesus que colocou o câncer na pessoa? Então por que você está falando com Jesus? Fale com câncer.
problema é que você ainda não entendeu que no mundo espiritual tudo tem ouvidos. No mundo espiritual tudo tem ouvido. Vento tem ouvido, árvore tem ouvido, câncer tem ouvido, doença de todo tipo tem ouvido. No mundo espiritual não há ninguém surdo. Então, às vezes, você não alcança o êxito que você quer porque você está falando com a pessoa errada. Quando você falar com a pessoa certa, aí sim. Aí sim. Jesus, ele virou, olhou uma figueira, uma árvore. Onde já se viu falar, árvore tem ouvido? Mas como é que Jesus falou com ela? Dá para você me explicar isso aí? Olha lá. Ó. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, falou: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Ou seja, ele falou com quem? Com a árvore. Agora, a árvore tem ouvidos? No mundo dos homens não, mas no mundo da fé tem. Tanto é que ela secou. Vento tem ouvidos? Temporal tem ouvidos? No mundo dos homens não, mas no mundo da fé tem. Tanto é que Jesus falou com ele. Jesus falou: vou ensinar para vocês. Quer resolver? Quero. Então Jesus falou assim, ó, olha lá, presta atenção. Repreendeu o vento e disse ao mar. Falou com o mar, conversou com o mar. Jesus está doidinho da vida, falando com o mar. Já viu alguém ficar conversando com o mar? É por isso que você tem que conhecer o mundo da fé. Que ele te revela coisas que o mundo natural dos homens você nunca vai saber. Jesus me cura, mas não fui eu que te botei a doença, coisa ruim. Fale com a doença que ela vai te ouvir. Então, quando você chega e diz assim: dor no meu joelho. Por isso que a Bíblia fala que o mundo nos chamaria de loucos. Porque o mundo jamais ia entender isso. Tu parar assim do nada, olhar para o teu joelho e começar a falar com o joelho. Quem está entendendo o que eu estou explicando? Mas é isso aí que resolve. Sabe por que a dor no joelho não saiu? Porque tu não fala com ele. Ele fala assim: não está falando comigo. Está assim, ó, Jesus, no meu joelho. Ó, vamos lá, como é que é o nome do senhor? Anderson. Anderson, não é? Muito bem. E o nome do senhor? Miro. Presta atenção. Eu estou falando assim: Anderson, vem aqui. Olhando para o Miro e chamando ele de Anderson. Anderson, vem aqui. E ele está parado lá. Ô Anderson, dá para você dar um pulo aqui? Anderson, vem aqui, Anderson. Estou falando com você, rapaz, vem cá. Aí eu vou falar: ó, vem cá, tu está maluco, irmão? Você não está vendo que eu estou te chamando? Aí ele vai dizer o quê? Eu sou o Miro. Aí eu vou dizer que o maluco era eu. Estou chamando a pessoa? Estou falando com a pessoa? Errado. Então não foi Jesus que botou a dor. E a dor está ali, e eu sei que Jesus me deu poder, autoridade. Então eu vou usar isso aqui agora, eu vou falar direto com ela. Jesus falou: figueira, seca, ela secou. Então eu vou falar: ô dor no joelho, tu está me ouvindo? No mundo da fé ela vai dizer: agora ele está falando comigo, eu vou ter que sair. Quando eu orei pelo homem que estava surdo hoje de manhã, o que você viu eu fazendo? Eu falei: surdez, você está deixando ele surdo, mas eu sei que você me ouve. Sai dos ouvidos dele agora. Qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Começou a falar, começou a ouvir.
Mas se eu ficasse, Jesus, cura esse homem, Jesus vai falar, ô Luciano, tá maluco? Eu não fiz nada, rapaz. O que é que eu tenho a ver com isso aí? Eu já fiz o que eu tinha que fazer, já morri na cruz, já levei sobre mim todas as enfermidades, agora é vocês pegarem e determinar, usar a autoridade, usar a fé de vocês, da ordem, acabou. Jesus, abre uma porta de emprego para mim, Jesus. Jesus, eu que vou abrir porta de emprego para você? Fala com a porta de emprego, rapaz. Você já viu o dono da casa pedir licença para entrar na casa dele mesmo? Por favor, alguém permite que eu entre na minha própria casa? Você está maluco? Está doido? Você está com problema? Na tua casa o que você faz? Você entra, a casa é tua. Ora, na casa dos outros é outra coisa. Mas na tua você pega e entra. Posso entrar na minha casa, alguém permite? O teu filho vai falar, endoidou. Então, às vezes, você não entende que você é servo, presta atenção, servo para Deus, para o mundo tu és Senhor, porque tu é filho do Deus Altíssimo. Servos somos para Deus, agora no mundo somos senhores. Eis que eu vos dou autoridade e poder, está escrito. Está escrito. Está lá, ó. Pode botar, meu filho. Eis que vos dei autoridade, mas você não usa. Surdez. Por favor, surdez, deixa esse homem ouvir, estou te pedindo. Quebra esse galho para mim. Ela vai dizer, quem vai ficar surdo agora é você também. Eu não sou servo da surdez, eu sou servo de Deus. Então com a surdez eu não peço, eu mando. Eu não sou servo de Satanás, eu sou servo de Deus. Então com Satanás eu não peço, eu mando. Tudo que você falar, a tua palavra tem poder, e se ela for em nome de Jesus, vão ter que obedecer. Então eu não vou, Jesus abre a porta do emprego para mim, eu vou falar direto com a porta do emprego. Ô, porta do emprego, no mundo dos homens, todo mundo acha que você não tem ouvido, mas eu já sei que você tem, e tu está me ouvindo. Pode abrir essa porta agora em nome de Jesus para o meu filho, acabou. E ela abre, e ela abre. Só está faltando isso. Quando você começar a se colocar na sua devida posição e se comportar como tal e tomar as atitudes que devem ser tomadas, você vai ver sua vida então mudar da água para o vinho. Você observa lá os discípulos. Depois que Jesus falou, acalma tempo, tempestade, chuva, não sei mais o que, todo mundo. Aí os discípulos, o que falaram embaixo? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus estava dizendo o seguinte: isso que eu acabei de fazer era para vocês terem feito. Não precisava ter me acordado. A mudança está dependendo de você. Aprende a falar com as coisas. Isso não é loucura não, gente. Loucura para eles, do mundo que não conhece o mundo da fé. Para a gente, isso é mais do que normal. Quando o homem aprende isso, aí tu vê o que a igreja mundial vê. Infelizmente, o que eu estou pregando para vocês, tem igrejas, pastores, líderes, que não pregam isso e até discordam disso. E isso o povo sofre por causa disso. Compreende ou não? Então,
Aprenda a falar com a situação. Você vai ver que muitas coisas vão acontecer. Glorifica o Deus poderoso. Fique de pé. Quem entendeu a palavra?